Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. A escola dominical é de extrema importância na vida do cristão. Alguém, mais ou menos em 1870, um escritor, um editor, ele se sensibilizou com as crianças na Inglaterra. Essas crianças trabalhavam em fábricas, mas depois, no final de semana, não tinham para onde ir. Elas ficavam na rua, perambulando. E aquele homem, um cristão fiel, se preocupou com isso e criou a escola dominical. Ele trouxe essas crianças para ensiná-las a ler e para evangelizá-las. Só que a ideia foi tão boa, que se expandiu pela Inglaterra, pela Europa, alcançou o mundo e chegou até aqui. Pena que poucas igrejas têm valorizado isso. Algum tempo atrás, antes de vir para Romanos 12, eu fui em uma igreja onde não tinha escola dominical. E, pasmem, a mesma mensagem era pregada às 10 da manhã, a mesma mensagem às 5 da tarde e a mesma mensagem às 19 da noite. Eu olhei aquilo, meu Deus. Vamos ler as Escrituras que vão fundamentar a nossa palavra nesta noite. Bom, o tema aqui hoje é o Evangelho sob ataque. E nós vamos ler Gálatas 1, de 1 a 12. Olha o que aqui está escrito. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós, outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, agora e repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Esse texto está na nossa programação de leitura, que a igreja tem como plano ler aqui o Novo Testamento em um ano. E é a leitura do dia 23 passado. Pois bem, hoje nós vamos nos dedicar a esse capítulo. Se alguém aqui, por algum motivo, não conseguiu
acompanhar a leitura da igreja, Gálatas pode ser lido em apenas 30 minutos, um pouco mais de 30 minutos. Não é um livro, assim, difícil de ser lido, mas é profundo, profundo. Olha, para que a gente possa ler esse texto, nós precisamos entender quem eram os Gálatas, por que Paulo escreveu essa carta, quem eram esses destinatários desta carta e o contexto em que tudo aconteceu. A primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente é que o livro de Gálatas foi escrito pelo apóstolo Paulo. Isto daí é indiscutível entre os estudiosos e historiadores. A segunda coisa é a questão dos destinatários. Olha, esta igreja aqui, a igreja da Galácia, as igrejas da Galácia, foram alcançadas por Paulo durante a sua primeira viagem missionária. Ela estava localizada na moderna Turquia asiática, e especialmente era a Galácia do Sul, região conhecida como Galácia do Sul. Havia ali pelo menos 4 cidades citadas no livro de Atos: Derbe, Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. Então, Paulo se dirigiu para ali, vocês vão ver isso lá em Atos 13, 14 e 16, e pregou o evangelho naquela região. Pois bem, houve um grande êxito. Os Gálatas se converteram a Cristo, de tal forma que Paulo retorna a Antioquia da Síria, jubiloso, alegre, com os resultados que ele havia obtido naquela região. Isto, mais ou menos em 48 e 49, quando ele regressa. 20 anos após a crucificação de Cristo. E Paulo, então, estava ali, esperando para, talvez, sair na segunda viagem missionária. Só que, então, ele recebe uma notícia que o alarmou grandemente. Sabe, essa carta aos Gálatas é uma das 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo e enviada às igrejas gentílicas e também aos seus companheiros de ministério, né? É uma carta simples, mas é profunda e cumpriu um papel crucial na conservação da pureza do Evangelho. Não se esqueça disso. Cumpriu naquela época e cumpre até hoje. Olha, as epístolas de Romanos e Gálatas tiveram, então, um papel fundamental na estrutura da reforma protestante. A carta de Romanos é conhecida como a carta magna da fé cristã. É o pico da revelação teológica, mas a carta aos Gálatas é conhecido como a carta magna da liberdade cristã. Magna porque foi dada pelo rei ao apóstolo Paulo. E ela também é conhecida como a carta da nossa alforria. Os escravos, aí não tem muito tempo, foram alforriados no Brasil, né? Mas a igreja foi aqui alforriada mediante aos escritos de Gálatas, aos Gálatas, não é? E alforriados de quê? Estamos totalmente livres para servir a Deus, totalmente livres. Antes, isso não acontecia. Estamos livres, totalmente livres, de ter que cumprir a legislação mosaica cerimonial. Sem dúvida, a carta aos Gálatas foi considerada na época uma carta revolucionária. Um ataque ao judaísmo,
e aos cristãos judaizantes. Bom, os motivos pelos quais Paulo escreveu essa carta. Olha, primeiro, Paulo escreveu para confrontar os mestres judaizantes que estavam atacando aquelas igrejas recém-fundadas e minando a doutrina central do Novo Testamento. Se você não sabe qual que é a doutrina central do Novo Testamento, eu vou te dizer agora, você nunca se esqueça disso. A doutrina fundamental é a justificação pela fé, exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Esta é a doutrina fundamental, não é? Em segundo lugar, por que Paulo fez isso? Para defender a sua autoridade apostólica, que foi colocada em dúvida por aqueles falsos mestres. Terrível, difícil, né? Mas para que você resolva ler o livro de Gálatas esta semana, deixa eu te passar aqui o que você vai encontrar nesse livro. Olha, é fabuloso, preste atenção. Primeiro, olha, você vai encontrar ali a defesa de que Paulo faz da sua autoridade apostólica. Você vai encontrar a inabilidade da lei para justificar, a transitoriedade dos ritos judaicos, o propósito da lei em nos conduzir até Cristo, a liberdade da escravidão da lei mosaica, a morte dos cristãos para a lei, a justificação de Abraão pela fé, a justificação pela fé mediante a graça, exclusivamente em Cristo Jesus e não por meio de obras. O fato de a lei não trazer salvação, mas a ira de Deus. O fato de que você, o justo, vive da fé que ele tem. A universalidade do pecado. A doutrina da adoção dos crentes como filhos espirituais de Deus. Olha que maravilha, né? O fato de o amor cumprir a lei. A importância de andar no Espírito. Meu Deus, se a gente tomar ciência da importância desse ensino, levantar de manhã andando no Espírito, chegar em casa andando no Espírito, relacionando com as pessoas, levando em conta essa bênção de poder ter o Espírito Santo nos controlando, não é? Nos administrando quanto à nossa natureza e nos voltando para os princípios da palavra de Deus. Por último, a guerra da carne contra o Espírito. E por último, a importância de levarmos as cargas um dos outros, né? Aqui vai tratar lá do nosso serviço, do nosso amor ao próximo, da nossa dedicação. Pois bem, então foi isso que aconteceu. Paulo estava em Antioquia da Síria, aquela igreja havia se reunido, ele já estava ali, vou começar desse ponto. O Espírito Santo dirigiu para que ele e Barnabé fossem enviados na sua primeira viagem missionária. Ele saiu caminhando, chegou até Derbe, Listra, Icônio e Antioquia da Psídia. E ali começaram a pregar o Evangelho. Pois bem, bem-sucedida a obra. Paulo então retorna, começa ali a descansar da sua viagem e poucas semanas depois, ele recebe uma notícia que o alarmou. O ataque, ele não vinha de fora. Vocês acreditam nisso? O ataque estava vindo pelo lado de dentro. A igreja pode ser atacada tanto pelo lado de fora, como pelo lado de dentro das suas fileiras. Não duvidem, o ataque é maior quando vem de dentro da igreja. Quem eram os judaizantes? Eram cristãos, né? Convertidos, eram judeus, melhor, convertidos a Cristo, não é? Eles vinham do judaísmo, eram membros da seita dos fariseus,
e às vezes não tinham compreendido ainda o significado de estar em Cristo. Pois bem, então, os maiores inimigos da igreja podem ser aqueles que estão infiltrados depois dela. Olha, todas as manhãs, e eu não sei, talvez seja com você também, nós levantamos procurando na internet tentar encontrar uma boa notícia. Nós assistimos os jornais tentando encontrar uma boa notícia todos os dias. Boas novas. Mas parece que isso está ficando cada vez mais difícil, não é? À medida que a volta de Cristo se aproxima, não é? Que os sinais estão se cumprindo e cumprindo cada vez mais. Boas notícias vindas deste mundo perverso é impossível. Você corre o dedinho lá, notícias políticas ruins, notícias de morte, homicídios, tudo isso. Pois bem, o grande perigo aqui é esse aqui, olha. Para nós, para esse mundo, só existe uma boa notícia. O resto, depois que o pecado entrou no mundo, assim, eu não sei se tem realmente uma boa notícia duradoura. Mas o Evangelho não. O Evangelho é eterno. Ele tem significados para aquele momento inicial, quando você se converte, e tem a ver com a vida toda daquela pessoa e a eternidade. Ele vai ficar sempre vivendo aquela boa notícia. E quando vem alguém e quer solapar isso da gente, imagina bem, nós temos uma grande boa notícia, e de repente alguém vem e fala assim, olha, não é bem assim. Esse evangelho aí que você tem ouvido, não é bem assim. Tem alguma coisinha a mais, está faltando alguma coisinha a mais. Paulo vai trabalhar isso. Olha, o que aconteceu aqui com o apóstolo Paulo, de ter ouvido esta questão toda, provocou nele um senso de urgência. Ele ficou preocupado, ficou extasiado, assim, ficou transtornado. E ele então resolve aqui escrever essa carta aos Gálatas, não é? Para combater aqueles falsos ensinos, aquelas heresias, e também para defender a sua autoridade apostólica. Né? Paulo começa esse texto aqui que nós acabamos de ler, apresentando as suas credenciais, né? Quanto à sua autoridade recebida por Deus, o seu chamado e a autenticidade do evangelho que ele pregava. Olha, não existe nada pior do que alguém que um dia foi chamado por Deus, convocado por Deus, ter que ver o seu ministério questionado. Nessa região aqui, onde Paulo estava, eu acredito que ele sofreu 2 grandes sofrimentos, né? É claro que a gente sabe que ele sofreu naufrágio, foi açoitado, perseguido, teve que se tornar um fugitivo, mas nessa região aqui, Paulo foi apedrejado. Imaginem bem, será que aquelas pessoas não entenderam isso? Que alguém, depois de ser apedrejado, retorna ali, né, naqueles dias que ele estava pregando inicialmente o evangelho, e continua pregando. Isso não é um grande sinal, né? Mas o grande segundo sofrimento, sem dúvida nenhuma, seja não ter o seu ministério ali reconhecido como aprovado. Não pelos judaizantes, mas pelos Gálatas. Paulo começa dizendo, Paulo,
pequeno, né? Apóstolo. Ele está dizendo, eu sou apóstolo, eu sou apóstolo. Aquele pessoal veio com um pensamento judaico, cristão de Jerusalém, porque havia requisitos para você se transformar ou ser um apóstolo, né? Entre eles, tinha que ter seguido Jesus desde o batismo até o dia em que o Senhor foi elevado aos céus. Depois, ter sido chamado por Ele para ser um dos seus apóstolos, né? Depois de uma noite de oração, soberanamente, no meio de todos aqueles que estavam seguindo Jesus, Jesus escolhe 12. Eles estavam falando isso, você não é um dos 12. E depois, ter visto Jesus ressurreto. Nesse daqui, Paulo entrou. Nessa daqui, Paulo entrou, né? Quarto lugar, ter escrito algum livro da Bíblia. Olha, eu aqui, com muito temor, eu quero levantar uma questão ou a respeito dos apóstolos, né, que tem aí surgido. Inúmeros apóstolos. Eu não sei se eles preenchem todos esses requisitos aqui. Principalmente ter visto Jesus ressurreto. Esses dias alguém me disse, é uma pessoa chegada a mim, que alguém recebeu um convite lá em São Paulo para ser separado para o apostolado, consagrado para o apostolado. E aquela pessoa, por falta de conhecimento bíblico, ficou toda inchada, né? Toda vaidosa. Parece que, então, ela foi, aceitou aquilo, fez o curso, pagou, e foi dar uma entrevista no rádio, né? E, de repente, quem estava ali apresentando aquela matéria falou assim, olha, e se alguém ainda quiser, tem vaga no nosso curso para apóstolo. Não entenderam nada, não é? Paulo, então, diz, eu sou apóstolo. Ele vai defender isso. Mas ele diz aqui, olha, não da parte dos homens, ao contrário dos judaizantes. Eles estavam ali com uma missão e foram enviados ali por estes, entre aspas, né? Cristãos judaicos ou judaicos cristãos, não sei, e foram ali com uma missão, né? Apóstolo é mensageiro. Paulo foi enviado por Cristo para pregar o Evangelho. Para pregar o Evangelho. Eles foram enviados para atacar o ministério de Paulo, para destruir o trabalho dele, para perverter aquelas igrejas, para causar confusão. Foi para isso que eles foram, não é? E ele diz, então, não da parte de homens, nem por intermédio de Deus, né? Ao contrário. Aí ele diz, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou diante dos mortos. Né? Ele está contextualizando aqui a sua chamada. Paulo cai do cavalo no caminho de Damasco. Levanta diferente, levanta cego, vem uma luz, né? Aquela luz, eu não daria conta de descrever essa luz, porque eu também ficaria cego diante dela. Então, ele vai e começa aqui a dizer, o meu comissionamento veio diretamente da parte de Deus. A minha mensagem é singular, não é de origem humana, mas sim divina. E tem mais, é a ressurreição de Cristo, o Cristo que eu vi ressurreto, né, que valida essa mensagem. Aquela, Saulo, Saulo, por que me persegues? Bom, se alguém pensa que Pedro pode ser sucedido como apóstolo, esse texto aqui vai desmoronar isso, vai cair por terra, porque se passa de um para o outro, Paulo aqui correu por fora, né?
ele passou na frente. Deus falou assim, não, peraí, não é assim não, eu mesmo vou te chamar para o ministério, pela minha soberania, e vou te preparar, vou te dar a mensagem, vou revelar tudo para você. Só não vai ser diferente de tudo que você sabe, de que você aprendeu, mas agora de uma forma diferente. Você vai pregar o evangelho aos gentios, que têm características diferentes dos judeus, não é? E Paulo então diz, e todos os meus irmãos, as igrejas da Galácia, mas aí ele usa duas palavras, e eu quero me ater aqui um pouquinho. Olha, a primeira palavra é graça, graça a vós outros e paz. Não duvidem, se alguém te perguntar um dia quais são as duas grandes palavras do Evangelho, você vai dizer graça e paz. Graça e paz, não é? É um cumprimento, é uma saudação, não é? Graça é favor imerecido. Quem era Paulo? Eu acho que Paulo sabia realmente falar sobre graça. O que Paulo fez para ser salvo? Paulo era um terrorista religioso, entendeu? Paulo só não soltava bombas, porque naquela época não tinha bomba. Mas ele não ia ficar com essa historinha aí de caçando um outro, não. Ele ia explodir uma bomba logo e resolver aquele problema ali, pelo menos naquela cidade ou naquele lugar. Ele se considerou o pior dos pecadores, estava caminhando para Damasco para perseguir os irmãozinhos, as irmãs, as crianças. De repente, no caminho, ele tem um encontro com Deus, tem um encontro com Jesus. Graça é isso, é favor imerecido. Paulo não fez nada para ser salvo, não é? Pois bem, mas e a palavra paz? Paz é resultado da salvação, do perdão dos nossos pecados. Fica aqui subentendido que a paz de Deus só pode ser desfrutada juntamente com a salvação pela graça. Hoje nós temos paz porque a graça de Cristo nos alcançou. Então, o resultado disso é paz. É a paz de Cristo, né? Não é ausência de guerras, não é ausência de tribulação, de dificuldades, de oposição. Paulo estava enfrentando aqui, mas é paz nesses momentos. Graça e paz, né? Da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, a partir daqui, do versículo de número 4, Paulo vai lembrar aos Gálatas do grande custo da salvação e a suficiência de Cristo. Preste bem atenção, olha o que ele diz, o qual se entregou a si mesmo. Isso é voluntário, a entrega de Cristo foi voluntária, foi um autossacrifício. Incrível, Jesus era o sacrifício, era também o ofertante, ao mesmo tempo. E ele fez isso pelos nossos pecados. Foi esse evangelho aqui que os Gálatas ouviram. Eles ouviram sobre a obra de Cristo, a salvação que havia em Cristo, como Cristo morreu no lugar deles. E eles abraçam isso, né? Mas aí ele continua dizendo assim, por quê? Por quê? Para nos desraigar. Nos desraigar quer dizer arrancar, retirar do domínio deste mundo, desse sistema perverso. Perverso. O mundo é um sistema perverso. E olhe, preste atenção, eu não vou te enganar, não gosto de enganar ninguém. Se você estiver pensando que esse mundo vai melhorar, olha, eu acho que você deve repensar isto. Esse mundo não vai melhorar. A vontade de Deus é essa, é nos arrancar desse mundo perverso. Isso daí vai acontecer.
Espere que vai acontecer. Não duvide disso. Nunca duvide disso. Isso vai acontecer. Resgatado do poder desse mundo corrompido. A vontade de Deus é nos resgatar do poder do mundo religioso escravizante. Em Cristo nós temos liberdade para servir a Deus, mas toda religião, seja aí por fora do cristianismo ou dentro do cristianismo que se distancia dos evangelhos, acabam deixando a pessoa numa situação de escravidão. O mundo religioso, não é? E eu quero aqui abrir um parênteses dizendo o seguinte: se alguém está em Cristo, não está vivendo nesse mundo religioso aqui em sentido negativo, não. De forma alguma. Ele escraviza. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus Pai. E a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Bom, eu acho que Paulo, eu acredito assim na inspiração plenária da Bíblia. Tudo foi inspirado aqui. Quando você ler a Bíblia, preste atenção nas palavras, preste atenção nas expressões. Elas são muito importantes. O Espírito Santo soprou para dentro dos autores e garantiu ali que aquilo era realmente a palavra de Deus, mesmo conservando a personalidade dos autores. E aqui Paulo vai nos dizer o seguinte: olha, no que diz respeito à salvação do homem, a glória pertence exclusivamente a Deus. O mérito é só dele. Não existe nada que alguém possa fazer para ser salvo. Nada. Somos pecadores perdidos mesmo, sem Cristo. Às vezes eu me lembro de alguém que vivia perto de mim, era evangélico, mas nunca me pregou o evangelho. Mas hoje, depois de muito tempo, eu entendo que o Espírito Santo estava trabalhando no meu coração. Eu não era bonzinho, ao contrário disso. Longe de mim isso. Eu era um pecador mesmo. Mas o Espírito Santo foi trabalhando no meu coração, porque a glória é dele, é ele que tem que trabalhar, não fui eu que fui amolecendo o meu coração, não. Foi Deus que foi amolecendo o meu coração. Até que chegou o momento de alguém vir e me pregar o Evangelho. Não é? Pregar o Evangelho. Digamos assim, estava maduro. Maduro por mim mesmo? Não. Maduro por Deus. Mas Deus havia me maturado, né? Eu acho que é assim que diz. Mas eu nunca entendi porque que aquela pessoa não me pregou o Evangelho. Durante muitos anos eu quis confrontá-la, né? Mas não tive coragem. Ele era um parente, um nível acima, né? E eu era muito jovem. A vontade de, por que você não me pregou? Você tinha resolvido meus problemas mais rápidos, né? Eu tinha acertado a minha vida mais depressa para servir a Deus. Por que você não me pregou? Bom, sei lá. Bom, depois aqui disso, depois de Paulo apresentar as suas credenciais e o custo da salvação, então Paulo está pronto para falar aos Gálatas. Olha a primeira palavra dele: admira-me. Olha, não é uma admiração no sentido positivo, é uma admiração no sentido extremamente negativo. Negativo. Paulo estava espantado, admirado, perplexo, transtornado. Por quê? Porque a questão era séria, né? Tão séria que Paulo aqui, pela gravidade dos seus escritos, pulou aquela parte dos elogios que ele sempre fazia, não é?
em suas cartas, daquele tratamento mais cordial, ele pula isso. E eu chamo isso de ir diretamente ao ponto, né? Quando se trata de heresias, quando se trata de perversão do Evangelho, o tratamento é de choque e o tratamento é direto, né? Admira-me que estás passando aqui é afastando de quê? Do Evangelho original pregado por Paulo, não é? E ele diz assim, tão depressa, rapidamente, inesperadamente. Olha, daqui para frente eu quero que vocês comecem a observar alguma coisa, ou algumas coisas, né? Vocês já viram como os modismos dentro da igreja se propagam rapidamente? As doutrinas do Evangelho, as doutrinas verdadeiras, genuinamente bíblicas, parece que entram devagar no coração das pessoas. Mas, no que diz respeito a heresias, modismos, isso acontece muito rápido. E eu tenho um pouquinho mais de experiência, não é? Observei isso quando vi a teologia da prosperidade invadindo as igrejas, invadindo as pessoas, uma coisa terrível. Eu vi isso na época da decretologia, não é? As pessoas saíam decretando, esse carro é meu, já decretei. Outra hora, como é que era? Goiânia é do Senhor Jesus. Eu ficava olhando assim para aquilo, meu Deus, será que isso é assim mesmo? Poderia até ser, mas eu acho que não é, né? Eu decreto isso, decreto aquilo, e aquele pessoal naquela época achava o seguinte, que aquilo era uma fé superior, era algo maravilhoso, esse negócio de ficar orando igual a gente aqui, vai ali para a salinha de oração, isso aí está no nível mais embaixo, né? Eu vou pular essa parte e já vou decretar que o irmão está curado, que a coisa está resolvida, como se Deus não tivesse todo um processo para resolver as coisas. Não é assim, não é? Outra coisa, hoje em dia, olha, aí depois vieram as igrejas em células, né? Não estou falando de igrejas reunidas em casas, né? De toda aquela imposição, tem que ter um líder, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, tem que reunir dessa maneira, livros e livros escritos, como é que aquilo tinha que fazer. Não sei, eu pensava assim, será que a Bíblia já não resolve isso? O pessoal lá não resolveu, não se reunir em casa lá e tal, né? Depois vem, agora por último, né? A cultura worship. Essa daí no começo eu fiquei encabulado. Paredes pretas, fumacinha subindo, música, na chegada, né? Na chegada já para, podia ser até evangélica, mas com um ritmo mais empolgante. E depois, quando eu olhava para o púlpito, que eu sempre achei que é um lugar que tem que ser valorizado, né? Eu olhava um tambor preto. Aí, nessa hora, eu pensava, meu Deus, não entenderam nada. Entenderam nada. Então, admira que estás passando tão depressa, não é? Igreja sem templo, hoje também está por aí. Daquele que vos chamou. A situação era seríssima. Vocês acham que eles estavam se afastando de Paulo? Ou tinham ali abandonado a igreja, né? Vai atrás do irmão, porque ele não está vindo na igreja. Não. A questão aqui era muito séria, porque eles estavam se afastando de Cristo, estavam se afastando de Deus. Isto traria um grande perigo para eles e também para o futuro da igreja. Paulo está tratando aqui daqueles irmãos em particular e do futuro da igreja. Vai que isso pega, vai que esse modismo dá certo lá, vai que essa historinha cola. Não é? Ele disse, olha, daquele que vos chamou na graça de Cristo. Na graça de Cristo. Nunca esqueça disso. Fomos chamados de forma imerecida. Não pelas nossas obras ou qualquer tipo
de mérito humano, mas exclusivamente pela obra redentora de Cristo. E chamados a quê? A liberdade. E a liberdade, das leis mosaicas. Então Paulo diz, olha, daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. No grego aqui, ou melhor, daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Deixa eu voltar aqui que eu me perdi. Olha, tão depressa, vamos ver aqui. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Aqui no grego, a palavra é héteros, quer dizer diferente, distinto. Olha, existe um evangelho original. Que evangelho é esse? É esse que está aqui nas Escrituras. Quanto à justificação pela fé, ele é original. Original, foi dado ao apóstolo Paulo, Então, eles estavam passando daquilo que eles haviam aprendido, da graça de Deus, para outro evangelho, quer dizer, uma nova doutrina. Estavam se desviando da verdade original. Que outro evangelho era esse? Era o legalismo. O legalismo, ou pelo menos parte do legalismo. Olha, diante de uma carta dessas, e do que aqui está sendo levantado, eu quero que você pense um pouquinho na sua responsabilidade de permanecer fiel ao Evangelho. E é o Evangelho da graça, Permanecer fiel aos princípios das Escrituras, porque em muitos momentos da nossa vida, seremos tentados a nos desviar disso daqui. Aliás, isto serve para a igreja na história dela. Todas as vezes que ela tomar um caminho errado, pergunta-se para onde ela deve voltar. Eu vou responder para você. Ela tem que voltar aqui, olha, para esse livro, e tão somente para esse livro. Qual era a proposta dos judaizantes aqui? Olha, correndo para o final, é assim. Para eles, a salvação em Cristo era um ponto convergente, mas não era suficiente para salvar. Era necessário guardar ainda algumas coisas, Vocês aqui já ouviram falar na doutrina da suficiência de Cristo? A obra de Cristo, ela é suficiente. O próprio Deus veio aqui para morrer no nosso lugar. E agora a gente não precisa de mais nada. A obra de Cristo nos redime, nos perdoa, nos santifica, nos justifica. Ela resolve todos os nossos problemas. Mas eles achavam que ainda faltava alguma coisa, A princípio, parece que esses homens não queriam introduzir toda a lei mosaica na mente daqueles gálatas. O que eles queriam? Eles queriam que eles guardassem apenas algumas coisas como condição da salvação. Eu pergunto a vocês, quando vocês aceitaram aqui Cristo, alguém colocou algum tipo de condição sobre você para que você fosse salvo além de crer em Cristo? Alguém falou para vocês, você para ser salvo precisa disso, de Cristo, mas aqui tem uma listinha para você seguir, senão não vai dar certo, Que coisas eram essas? Olha, em primeiro lugar, a circuncisão. Isso é coisa de judeu, não é coisa nossa, não é para a nossa igreja, não é para a igreja de Cristo, Guarda do calendário judaico, como dias, festas, especialmente sábados, dietas alimentares, comer
aquilo que você deve comer, aquilo que você não deve comer, não é? Por quê? Porque essas coisas contaminam o homem, né? Dependendo aí do prato que você sair e escolher à noite, meu filho, espiritualmente, você estará com problema se você entrasse aqui na história dos judaizantes. Estamos livres disso, né? O que mais que eles diziam? Olha, a salvação é apenas um somatório de fé em Cristo e obras. Mas, ao contrário agora, nós vamos aprender na carta de Gálatas que o pensamento de Paulo é esse aqui, olha, o evangelho é singular e não admite variações ou acréscimos, sem comprometer a sua essência. Qualquer adendro ou tirar alguma coisa compromete toda a estrutura do evangelho. É isso que ele vai dizer, não é? Para outro evangelho, o qual não é outro. Outro aqui no grego é allos, quer dizer outro de mesma substância. Quer dizer o seguinte, esse aí não é o genuíno. Vocês estão achando que é evangelho, mas não é o evangelho. Não tem a mesma substância do primeiro, vocês foram enganados, né? Paulo está, então, rejeitando toda forma alternativa, enfatizando que não existe outro evangelho genuíno, a não ser o pregado por ele, o da justificação exclusivamente pela fé em Cristo Jesus, mediante, por meio da graça, por meio da fé em Cristo Jesus. E agora ele vai tratar dessas pessoas, ele diz assim, ó, senão que há alguns, não eram todos, estavam promovendo aquelas heresias, né? Deus tem sempre um remanescente fiel. Então não eram todos, não conseguiram contaminar a todos, mas alguns haviam sido contaminados. Não eram todos que estavam pregando essas heresias, mas alguns que ali chegaram, né? E ele diz, se não há alguns que vos perturbam. Heresias dentro da igreja vão sempre perturbar a igreja, causar confusão, especialmente intelectualmente. Especialmente intelectualmente. Uns vão tender para um lado, os outros vão tender para o outro, né? E o resultado disso vai ser a divisão. Igreja não é um lugar para haver divisões. Não é lugar para haver partidarismo, não é? De forma alguma. Temos que lutar pela unidade da igreja, para que tenhamos todos um só pensamento, só um pensamento, né? E Paulo então escreve assim agora, ó, que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, né? Eu disse que não tem nada pior do que alguém questionar o ministério de Paulo, mas agora também não existe nada pior do que alguém perverter o evangelho de Cristo. Não tem nada pior do que a assimilação do evangelho de forma distorcida. Isto é altamente difícil de ser corrigido. Eu não sei nem se consegue fazer isso daí por atacado. Claro, né, o Espírito Santo trabalha, mas às vezes requer de muitos pastores um tratamento muito pessoal, muito dedicado e muito particular, né? Então, a perversão do evangelho vai sempre trazer muita confusão. Mas aí Paulo aqui agora vem e diz assim, olha, mas ainda que nós, é uma grande advertência para a igreja, para nós, olha, mas ainda que nós, Paulo aqui se inclui, né, na advertência, ainda que nós, o que ele vai querer ensinar aqui? Olha, que o evangelho é maior do que os apóstolos. Paulo era apóstolo. A mensagem do evangelho é maior do que o mensageiro. Não é o mensageiro que dá valor à mensagem, mas é a natureza da mensagem que dá valor ao pregador, né?
O evangelho que Paulo pregara a eles era verdadeiro, não porque Paulo pregou a eles, não por causa de que era Paulo, mas porque foi dado por Cristo Jesus, não é? Foi revelado pelo próprio Cristo. Vocês sabem que existe uma tendência atual em valorizar mais a personalidade do pregador do que a mensagem, do que a natureza da mensagem. Mas aí Paulo vai além, né? Ainda, ou mesmo um anjo vindo do céu. Paulo adiciona aqui um componente sobrenatural, né? Conheço a história de uma irmãzinha que parou de vir nos cultos. E o pastor, então, ficou preocupado com ela. Eu tenho que ir atrás da irmã, tenho que correr atrás da minha ovelhinha, né? E procurando a irmã, aí ele chegou lá e disse, irmã, você sumiu dos cultos. O que aconteceu, irmã? Pastor, na minha casa está uma bênção. Eu não preciso nem sair de casa. Todo dia à noite, por volta das tais horas da noite, aparece aqui em casa um anjo. É um anjo muito bonito. E ele fala umas coisas bonitas, até da Bíblia. E eu sinto tão bem, pastor. Nossa! Aí o pastor olhou para aquilo ali e falou, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Irmã, quando esse anjo aparecer, você vai fazer o seguinte, você vai clamar o sangue de Jesus. Se ele ficar aqui, tudo bem. Se ele não ficar, você corre lá para a igreja. A verdade é que a irmãzinha no próximo culto estava na igreja, né? Então, ainda que um anjo do céu venha e nos proponha algo diferente, vos pregue um evangelho que vai além. Olha, não pode ser além, não pode ser aquém, né? Está lá em Apocalipse 22, 18 e 19. Do que vos tenho pregado seja anátema, ou seja, devem ser rejeitados esses pregadores. Eles estão sob maldição, sejam eles malditos, né? E aí Paulo reforça de novo, olha, assim como já vos dissemos, agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além do que recebestes, eram os judaizantes, seja anátema, devem ser rejeitados, estão sob maldição, são malditos. Vamos ficar de pé. O evangelho sobre ataque. A Bíblia não nos fala da reação dos Gálatas. Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que o evangelho triunfou e chegou até aqui, na sua pureza, na composição do cânon aqui do Novo Testamento. Deixe-me aplicar aqui de uma forma bem simplesinha em um minuto. Olha, grande é a nossa responsabilidade. Em primeiro lugar, grande é a sua responsabilidade, a minha responsabilidade, de conhecermos o Evangelho aqui registrado. Nunca perca isso de vista. Você tem responsabilidade quanto a isso. A segunda responsabilidade é, depois de conhecê-lo, permanecermos fiéis a Ele, não é? E permanecermos fiéis à palavra de Deus. Você pode fazer um compromisso com Deus agora, só você e Deus, que você, em todas as vezes que você ver uma perversão do Evangelho, você vai se pronunciar. Se você não entender aquilo, você vai estudar sobre aquilo. Senhor, graças nós te damos, Senhor, pela Tua palavra. Graças nós te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Porque nós conhecemos o Evangelho, Senhor, o Evangelho genuíno, Pai.
e não estamos debaixo, Senhor, de nenhuma imposição, Senhor. Somos livres para te adorar, somos livres, Senhor, para te servir, Senhor. Ó Senhor, que possamos cada vez mais nos comprometer com a Tua palavra, Senhor, com a pregação da Tua palavra, que possamos ser apologetas, Senhor, sermos defensores da Tua palavra, onde nós estivermos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, quero reforçar aqui, a pedido do pastor Maquil, o culto de hoje à noite. Chegue na hora certa e traga um visitante. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.